Nós vamos ter uma entrevista diferente no programa Gente em Destaque de hoje. Será mais uma conversa e um show ao mesmo tempo, pois vamos falar com o jovem mágico Luca Vieri. Nascido em São José dos Campos, Luca mora em Jacareí e tem 25 anos. Ele se dedica aos truques e às magias desde a adolescência e faz apresentações nos mais variados lugares e diversas cidades. Luca faz sucesso nos locais em que se apresenta. Durante a entrevista, vocês vão vê-lo em ação, fazendo os mais diferentes números de magia. Mas, claro, também vamos saber um pouco mais sobre ele. Afinal, por que Luca Vieri decidiu seguir este caminho? Quais mágicos ele mais se inspira? Será que é difícil aprender a fazer a magia? O manejo rápido com as mãos? A dissimulação? Tudo é importante? Fique bem atento a este programa, pois em qualquer piscar de olhos, você pode perder alguma mágica de Luca Vieri. Bom, Luca, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da TV Câmara. Obrigado, Rodrigo. É lógico que a gente vai querer saber muito sobre a sua vida, sobre como você começou a fazer mágica. Sim. Mas como o programa é com um mágico, então acho que a gente devia começar já com você fazendo um número de mágica pra gente aqui. Claro, claro. Eu preparei um número diferente, mas um número que eu também uso as cartas. Eu trouxe por aqui um baralho com todas as cartas, pretas, vermelhas, figuras e números. E eu quero que você faça uma escolha aleatória dessa forma. Eu vou passando meu dedo por aqui. Quando você quiser, você fala para e eu paro. Tá Tudo bom. bem? Para. Antes que acabe as cartas. Tá bom. Só tenho cartas até aqui. Depois eu não tenho muito mais cartas, tá certo? Eu falo já Tá e bom. você fala para. Já. Eu nem comecei. Quando você quiser, tá brincando. Para. Para? É isso. Mais uma, mais duas ou exatamente essa? Essa aí. Essa carta? Quero que você olhe essa carta. Mostra pra câmera, mas não me mostra. Eu vou virar meu rosto pra cá. Não quero ver. Pronto? Ok? Certo. Coloca a sua carta aqui pra mim. Eu vou deixar a sua carta mais ou menos no meio, assim, perdida. Uhum. Misturando as cartas, olha só. Eu vou tentar adivinhar a sua carta com 3 tentativas. Mas se alguma delas for a sua, você não me fala. Tudo bem? No meio do baralho, olha só. 3 cartas. Se for a minha, eu não falo. Você não me fala. Olha só, 3 cartas. Um coringa. Uhum. Eu tenho por aqui um 3 de ouros e um as de paus. Certo. Vou pedir pra você abrir a sua mão. Eu vou colocar essas cartas na sua mão. Eu quero que você cubra com a outra. Pela primeira vez te pergunto, alguma delas foi a sua? Foi. Foi. Sabe que hoje em dia todo mundo vive com um celular, um tablet na mão, a tecnologia está aí para auxiliar as pessoas. E nessa mágica eu trouxe meu tablet. Ele vai me dar uma mãozinha, um auxílio. Olha só. Dentro dele eu trouxe aqui uma mãozinha de ouro. Olha só. Eu aproximo das suas cartas e parece que ela tira uma carta. 3 de ouros. Foi essa a sua carta? Foi essa aí. Mas se ela tá aqui, ela não pode estar aí, não é verdade? É. Pode olhar. Não tem aqui. 2 cartas só. Não tem. Mas olha, no baralho, eu aproximo das cartas assim. E parece que ela devolve a carta. Isso tudo deu certo. Agora, no meio do baralho, eu passo a ter apenas uma carta virada ao contrário, olha só. Apenas uma carta. Exatamente. O 3 de ouros. Ô Lucas, como é que você começou a gostar de mágica? Foi desde criança? Olha, eu já gostava desde criança. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, meu pai comprou uma mágica, era uma caneta que desaparecia. E aí ele tinha que preparar essa mágica, ele se trancou no quarto. Eu lembro que aquilo me enlouqueceu, que eu queria ver o que estava acontecendo ali, né? E ele preparou esse número, fez essa mágica dessa caneta desaparecer, aquilo me encantou. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade
Eu lembro que eu já pedi kit de mágica, de aniversário e tudo mais. E aí quando eu fiz mais ou menos 10, 11 anos, eu fui até uma loja de mágica em São Paulo, e não sei se por sorte, o destino e tudo mais, eles me indicaram um grupo de mágica que existe em São Paulo até hoje, e esse grupo é onde se reúnem todos os mágicos. E aí eu comecei a frequentar essas reuniões, a participar de congressos, de feiras, e foi assim que eu comecei na mágica. Eu tinha por volta de uns 13 anos. A gente vê que você usa o paletó, só que você puxa bem as mangas, né? Sim, sim. Normalmente o mágico traz alguma coisa na manga, você não usa esse artifício, né? Não, eu levanto as mangas, até é um estilo que eu criei mesmo, de me apresentar dessa forma. E eu gosto muito de ser bem limpo na apresentação de mágica, mostrar que eu não estou escondendo nada. E também não perder uma forma bem social na apresentação, né? Então eu me apresento desse jeito, com as mangas levantadas. O seu pai, você falou que seu pai te influenciou porque ele tinha comprado um aparelho lá, um brinquedo ali. A partir daí você começou a estudar mágica, por exemplo, olhar na televisão alguns mágicos famosos, começou assim? Foi bem nessa época que começou a passar o Mr. M. Os mágicos criticam muito o Mr. M, mas aquilo foi bom, porque eu comecei a gravar o Mr. M, e também, por conta do Mr. M, começaram a aparecer outros mágicos na TV. E eu gravava aquilo na época em fita, né? E eu lembro que eu tinha mais de 12, 13 fitas de mágica gravadas só da televisão. E eu ficava tentando repetir aquilo. Até uma coisa engraçada é que eu seguro o baralho com a mão esquerda. E eu não sou canhoto, eu sou destro. Mas por eu assistir na televisão e era invertido, eu passei a segurar o baralho com a mão esquerda. E até hoje eu tenho dificuldade, porque quando eu vou aprender um número e aí tem um DVD ou alguma coisa que mostra o lado certo da câmera, pra mim agora é o contrário. Então eu tenho que inverter todas as mágicas pra mão esquerda, né? E é difícil aprender algum truque de manejar as mãos e fazer um negócio rápido ali? É difícil para aprender? Na verdade, um truque de mágica é bem fácil. Eu posso te ensinar e em 5 minutos você sai daqui apresentando essa mágica super bem. Agora, a apresentação da mágica, ela é um pouco difícil porque ela não se usa apenas do artifício do número, do truque. Ele tem várias técnicas, a gente tem uma técnica que eu acho muito importante, que se chama misdirection, que é a má direção. Então eu sempre te levo a ver algo que eu quero, eu sempre te levo para a má direção, não para a direção do truque, do segredo, vamos dizer assim. E isso é difícil, porque isso você tem que ir aprendendo na prática, perceber o time do momento que você deve fazer esse número. Então essa parte é a parte que os mágicos estudam, para poder perceber qual é o melhor momento de apresentar um número de mágica e como ele deve ser apresentado, o ângulo, a posição, né? E hoje, mais ou menos, quantos números de mágica você tem no seu currículo, no seu catálogo? É difícil de dizer, porque a mágica, como a gente nunca diz o que vai acontecer, o mesmo número de mágica ele pode ter vários finais. Então, um número de mágica eu posso dizer que são 10. Então a gente não consegue dizer quantos números de mágica, né? Eu apresento uma técnica e, às vezes, de repente, do que acontece ali naquele evento, ele pode tomar um final diferente, que nunca aconteceu, e ele se transformar num número novo, né? Já aconteceu isso? Já. Os mágicos até, em congressos, os últimos congressos que a gente tem participando, eles têm falado muito sobre isso. O mágico tem que aproveitar esse momento, esse número se tornar único. Então, se eu tenho um número preparado e eu falo para você pensar numa carta, e você diz uma carta que está num outro número preparado, eu devo apresentar ele para ser um final ainda mais surpreendente, né? Então às vezes acontecem casos de serem feitos números que eu nunca mais vou apresentar daquela maneira. Você, quando vai aprender um novo truque, qual que é o seu primeiro público? É você mesmo ali no espelho, ou você faz para seus pais, por exemplo? Quem que é o seu primeiro público? São meus pais. Eles já não aguentam mais ouvir escolhe uma carta, né? Que a gente até brinca. E meu pai também é meu diretor artístico, né? Então, quando eu crio um número, eu desenvolvo um show, né? Ele é que dirige tanto a parte de efeitos especiais quanto a construção do número em si. Vamos então, se você puder, mais um número claro. Pra gente de mágica. Eu preparei por aqui um número bem simples, um número que eu uso apenas 2 elásticos assim. Quero que você reviste esses elásticos, veja se você não tem nada escondido, se é um elástico normal. Tá tudo certo. É um número normal.
Eu falo que esse é um número, é um número bem simples porque a forma como ele é estruturado é simples também, olha só. Ele vai nesse meu indicador e no meu polegar da mão esquerda e também no indicador e no polegar da minha mão direita, olha só, assim. Dá pra ver bem? Esses elásticos também é interessante porque a gente pode perceber a tensão deles. Eles estão dentro, não estão, Rodrigo? Uhum. Eles não saem por aqui, não saem por aqui, nem por cima, nem por baixo. Olha só. Parece que os elásticos se soltam. Eu quero fazer na sua mão. Eu vou pedir para você fazer assim com o seu dedo e fazer isso. Você vai segurar esse elástico para mim. Agora eu vou me aproximar de você. A estrutura é a mesma, olha só. Indicador da minha mão e polegar. Só que agora você consegue sentir que eles estão presos realmente. Olha só, não sai por aqui, não sai por cima, não sai por baixo. Eu assopro. E parece que eles... Não é possível. Não é possível. Como é que você... na maioria que você, nas suas apresentações, você faz mais para empresas ou escolas. Quem que é o público mais curioso, que fica assim embasbacado quando você apresenta tão de perto para a pessoa? Na verdade, eu tenho um show voltado para o lado corporativo, né? Eu trabalho muito com empresas, tanto na parte de entretenimento, que são os shows de mágica. Eu também faço um show que a gente chama stand-up comedy com mágica. É um show com piadas, brincadeiras e mágica. E eu também faço a parte de treinamentos, que são as palestras, que a gente utiliza a mágica como uma forma de ferramenta nesses treinamentos. E as crianças nos shows infantis são as pessoas que realmente ficam muito atentas, né? Elas reparam muito os detalhes da mágica. Mas são públicos diferentes, porque a criança ela vê pelo efeito, pelo visual, pelo que acontece, mas ela percebe muito as coisas que acontecem, né? O adulto não. O adulto, quando ele vai assistir uma mágica, ele fala, esse cara vai me enganar, eu não vou assistir. E aí ele se foca muito no detalhe da mágica e ele acaba não descobrindo. Então são percepções diferentes, né? Mas teve alguma vez que você foi fazer a mágica e alguém descobriu, olha, você está fazendo isso, apontou na hora? Acontece. E aí entra a parte do saber uma mágica e de ser mágico, né? Tem improviso também, tem que ter um improviso, tem que saber levar aquilo, tem que fazer um final diferente e tem que ensaiar para que isso não aconteça também, né? Você pensar bastante em todos os movimentos para que as pessoas não possam perceber aquele segredo. Você falou agora há pouco que participa de congressos, né, de mágicos. Qual que é a periodicidade desses congressos? Eles acontecem no Brasil todo ou fora do país também? Sim, acontece no Brasil todo. Acontece mais ou menos há 3, 4 meses grandes congressos, mas a gente tem um encontro em São Paulo que acontece todo mês. E tem no Brasil, tem fora do Brasil, tem na Europa, eu estive há uns 2 anos atrás em Buenos Aires, representando o Brasil também num congresso lá. Então acontece no mundo inteiro. Você também participa de campeonatos, né? Ganhou vários prêmios. Fala um pouquinho desses prêmios que você já ganhou. Então, quando eu comecei com 13 anos de idade, eu logo em seguida participei de um congresso e eu quis competir. Eu não lembro por que eu quis competir e participei e acabei ganhando um prêmio de cartomagia, mágicas com cartas, isso mais ou menos em 2003. Depois, em 2004, eu participei de um campeonato brasileiro com manipulação, que são mágicas que utilizam poucos objetos em cena, mas mais a habilidade do mágico. Também fui premiado. Depois participei em 2006 com um show que a gente chama de magia geral, que é a história, o meu show é a história de um samurai que faz mágica, então tem efeitos especiais, tem espada, tem luz, é um show bem diferente. E há uns 2 meses atrás eu estive em Goiás, participando do Campeonato Goiano de Mágica e também fui premiado em primeiro lugar. Foi muito legal, porque foi unânime a decisão, foram 5 jurados e os 5 deram o primeiro lugar para mim, então foi bem legal essa participação lá. Os jurados nesses campeonatos, eles julgam o quê? O número em si ou o seu show ali, o seu número? São várias categorias. Tem a criatividade do mágico, porque esses números, esse show no caso, é um show exclusivo. Eu monto um show específico para aquele campeonato, então são criações minhas, são efeitos meus.
Então ele avalia a criatividade, a apresentação, a parte técnica, se eu errei, se eu não errei, a forma que eu conduzi aquilo, a música, a roupa, e aí a estrutura toda do show. Então, são avaliados vários pontos. Você nasceu em São José, né? Nasci em São José. Mas mora aqui. Moro aqui em Jacareí. Nessa cidade de Jacareí você também faz bastante apresentações. No Vale do Paraíba todo você costuma se apresentar. Como é que é a sua receptividade aqui no Vale? Sim. Como eu trabalho pelo lado corporativo, e a nossa região aqui de São José, principalmente Taubaté, tem várias empresas, eu me apresento bastante sim aqui no Vale. Mais em São José, em Taubaté, por conta das empresas. Mas faço também apresentações em São Paulo e no Brasil inteiro. E você, desde criancinha que já aprendeu mágica, mas quando você ficou adolescente e optou por escolher um curso, você começou a fazer publicidade, né? Isso. E largou no meio? Não. Você completou? Completei. Mas a partir de que momento você optou por seguir como carreira de mágico profissional? Foi a partir de que momento? Foi depois de completar a faculdade? Não, um detalhe até que eu acho bem interessante nessas viagens que a gente faz é a reação do público. Cada estado é diferente, assim, a gente percebe que aqui em São Paulo é um público mais fechado, assim, um público que quer descobrir o segredo.